tarde. Meu nome é Jéssica Tainara, estou aqui juntamente com a amiga Kailane. A gente vai dar início ao nosso podcast, como responsável pelo tema Ações Trabalhistas, e a nossa entrevistada é a doutora Maésila. Vou pedir para ela se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Maésila Brito, eu sou advogada, especialista em ciências e legislação do trabalho. Quem já me conhece sabe tanto que eu sou apaixonada pelas relações de trabalho. Também sou professora, estou afastada aí um período, mas também sou professora e é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora Maésila, para começar, quais são os tipos mais comuns de ações trabalhistas que você vê no dia a dia? Olha, o campeão, nem o campeão de vendas, é o campeão, é o reconhecimento de vínculo de trabalho. O que leva um trabalhador à justiça do trabalho é quando ele se sente violado. E tem-se habitualmente essa questão do não reconhecimento de vínculo. Então, um dos principais é o reconhecimento de vínculo. Depois dele, eu tenho verificado que principalmente são as horas extraordinárias, que não são pagas ou não são anotadas corretamente, e por fim a falta de depósito do FGTS. E por aí nós vamos ter como acidente de trabalho, como pedidos de insalubridade, mas a maioria nasce, o nascedouro dela é o reconhecimento do vínculo trabalhista. Sim. E quais mudanças recentes nas leis trabalhistas têm gerado mais dúvidas e processos? Tem um artigo em específico, que é o 611-A, nós falamos, vocês vão encontrar muito pesquisa do negociado sobre o legislado. O que foi isso na CLT? O que foi? Foi a permissão de que empregados e empregadores celebrem contratos de trabalho, e esse contrato de forma ali individual, sem a presença do sindicato, para negociarem, por exemplo, horas extraordinárias. Antes da reforma, o banco de horas ele tinha que estar protocolado, homologado, e ele tinha um ano, na base de um ano, para poder pagar e cumprir esse banco de horas. Agora, por força desse artigo 611-A, esse banco de horas não precisa mais do sindicato, pode ser negociado diretamente de empregados e empregadores, e em 6 meses ele tem que cumprir esse banco de hora. Então, isso tem criado uma grande dúvida e tem gerado. Por quê? Ah, é banco de horas, mas aí a hora é 100%. Eu dou um dia de folga ou 2 dias de folga. Então, isso tem gerado muitos questionamentos. É um dos principais que eu trago. Outros também é o artigo 59B, que busca reduzir o pagamento, o valor dessa hora. Então, teve a questão de reflexos que foi alterado. Então, essa alteração na forma do controle de jornada, essa alteração de banco de horas e o que pode ser negociado entre empregado e empregador diretamente é o campeão aí que tem gerado dúvida trabalhista, tá bom? Então, esse é o ponto principal. Certo. O que podemos ver é que muitos trabalhadores têm dúvidas sobre hora extra, né? Quais são os principais erros que os pregadores contêm nesse aspecto? O principal erro é não fazer a anotação e o controle de jornada. Aí você trouxe. Qual é o erro que o empregador faz? Eu não diria nem erro. Por vezes ele nem conhece, ele acha que ele não tem obrigação. E aí, como nós estamos no ambiente acadêmico, vamos nos remeter para o artigo 74 da CLT. Ele prevê que as empresas, a partir de 20 funcionários, têm a obrigação de ter o controle de jornada. Quando esse empregador não faz esse controle de jornada, o que acontece? É o ônus da prova, por ele ter mais de 20 empregados, comprovar se o funcionário tem horas extras ou não e fazer o controle dessas horas. Pode ser de que forma, doutora Maestra? Ela pode ser manual lá ou eletrônica. Quando ela for eletrônica, tem que ser por meios, por sistemas que tem a chancela lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas o principal que eu tenho visto é a falta mesmo do controle dessa jornada. Então, o que seria necessário é que todos os empregadores que estiverem assistindo, RHs, vocês mesmos, como formadores de opinião do direito, que oriente as empresas a partir de 20 funcionários, ter o seu registro e seu controle de jornada. Como a falta de registro em carteira de trabalho afeta os direitos dos trabalhadores? Olha, eu vou te dizer uma coisa. No direito do trabalho, eu costumo falar que a assinatura de carteira ela é a proforma da essência e do princípio da existência dessa relação de emprego. Então, por quê? Porque a assinatura de carteira ela te garante FGTS, ela te garante tempo de serviço, ela te garante aposentadoria, seja ela especial ou não. Todos os direitos trabalhistas da nossa CLT, elas emanam já dessa necessidade dessa carteira assinada. Um ponto
primordial. Por exemplo, se eu não tiver o registro em carteira, eu não consigo fazer minha habilitação do seguro-desemprego. Então, a proforma inicial é essa assinatura. Quando eu não tenho ela, é como se fosse, imagina um dominó. Quero que vocês que estão em casa aí imaginem um dominó. A partir do momento que eu não assino carteira, aí vai caindo todos os dominó. Não tenho FGTS, não tenho INSS depositado, não tenho seguro-desemprego, não tenho insalubridade, não tenho periculosidade. Então, digamos que é a proforma inicial. O funcionário começou a trabalhar, se empregado fosse, for prestador de serviço não, mas assinasse a carteira. É por isso, isso linka lá com a primeira pergunta, qual é a campeão? Reconhecimento de vínculo. Sem ele, eu não tenho direito trabalhista. Doutora, e quais os cuidados que as empresas devem ter com relação à saúde e segurança no trabalho? Primeiro, fazer o básico bem feito. Se você dissesse, doutora Maesla, quais são as 4 coisas que não podem faltar numa empresa quando se fala de segurança do trabalho? PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, ficha de EPI, fornecimento, cobrança do uso, ordem de serviço que descreve função, risco e integração. O que é integração? É dizer, Marta Marcelina, quando eu lecionava, eu sempre trazia o exemplo nas minhas provas da Marta Marcelina. Dizer, Marta Marcelina, a sua função é catadora de lixo, um exemplo, e você tem que usar esse EPI, esse é o risco da atividade, é orientar o funcionário antes dele executar aquela atividade de pronto, é fazer essa orientação. Mas qual seria a principal? Ter alguém que sabe trabalhar com isso. Eu falo, o RH é no RH, contabilidade é contabilidade, medicina é medicina e segurança é segurança. Então, tem um técnico de segurança, uma consultoria que consiga orientar essa empresa. É muito difícil dizer de uma forma genérica, porque na segurança do trabalho, nós precisamos fazer um dimensionamento pelo grau de risco. Então, por isso que é necessário que um profissional da segurança do trabalho pegue o CNPJ, o CNAE, que é Cadastro Nacional da Atividade, e dimensione quais são as obrigações dentro da lei para aquela empresa. Cada empresa, conforme sua atividade, tem que ter um treinamento específico. Que conselhos você daria para um trabalhador que acredita que seus direitos foram violados? Primeiro, tenham muito cuidado com o que vocês veem pela internet, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, nós viemos de uma sociedade onde é apresentado só vocês têm um monte de direitos, mas nós também temos as obrigações. Tipo, os alunos têm a obrigação da sala de aula, os professores têm a obrigação, os que são empregados e os que são... Então, tanto os empregados e empregadores têm seus direitos e obrigações. Mas se você suspeita que seus direitos foram violados, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional para que você verifique se de fato foram. Porque às vezes já chegou casos de que o próprio funcionário ele cometeu uma omissão e aquilo que ele considera é reflexo. Vou dar um exemplo para vocês. Um funcionário chegou e disse assim, olha, a empresa me demitiu, doutora, e eu acho que ela tinha que ter me dado uma justificativa para me demitir. Uma demissão sem justa causa mesmo. E ele não conhecia que a empresa tem o livre-arbítrio de demitir e admitir quem ela quiser, quando ela quiser, salvo as pessoas que têm estabilidade, que têm que ser indenizadas. Então, procure um profissional, se você suspeita disso, ou se você tiver qualquer dissabor dentro da empresa, verifique também se essa empresa está alinhada com a cultura, com aquilo que você acredita, converse com o seu gestor, deixe claro o que aconteceu, porque às vezes é uma não conformidade que um funcionário ou um gestor cometeu com aquele subordinado, mas aquilo não está alinhado com a cultura da empresa. Então, se tem alguém ali na empresa acima, em outro patamar no qual você possa conversar para esclarecer, procure. Mas sempre procurar orientação profissional de um advogado, né, para esclarecer essas dúvidas. Como os trabalhadores podem se proteger e documentar situações de abuso ou irregularidades no trabalho? Primeiro, as empresas elas têm que ter um canal de denúncia, a NR5, que é da CIPA, trouxe isso e preveu, tem que ter um canal de denúncia se o funcionário se sentir abusado, coagido moralmente, ele procura, o correto é que tem um canal dentro da empresa onde ele procura um gestor, se esse gestor não der atenção, tem o Ministério do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho e ele também pode procurar, como eu disse, um profissional da área do direito para estar orientando ele como fazer e como agir. Nessas questões de produzir provas contra a empresa, eu, na verdade, prefiro orientar o seguinte, se está te incomodando, não adia isso, não protela, sabe? Se o teu direito foi lesado, dá um basta, porque às vezes isso pode ser mais prejudicial ainda para o empregado e às vezes ele ter um prejuízo ainda maior. Então, se em algum momento você se sentiu lesado, aquela empresa não está mais de encontro com as suas atividades ou o que você quer exercer, procure um gestor lá dentro para direcionar isso.
Se isso não for, porque nem todas as empresas recebem esse bem, você pode procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e um profissional do direito para te orientar. Ok. Qual a importância de buscar orientação jurídica antes de tomar qualquer medida em relação a uma questão trabalhista? É essencial, porque eu costumo dizer assim, se você dói o dente, você procura o quê? Dentista. Se você tem uma dor de cabeça, você vai no médico. Se você quer fazer atividade física, você vai na academia. Aí você quer saber dos seus direitos, você só abre o Google, né? Então, assim, a procura de um profissional, ela é essencial. A CLT, ela trouxe uma coisa chamada a sucumbência. Então, tem que ter muito cuidado, que quando você pede e você não pode provar, e tem a má-fé, que é a litigância de má-fé, que você pode pagar uma multa de até 2% ali do valor do processo. Hoje mesmo eu estava ali analisando um processo de R$951 mil de um cliente. E eu vejo pedidos assim absurdos, mas a Justiça do Trabalho ela tem tido uma mudança. Então é interessante. Aqui no escritório nós costumamos ter muito bom senso. Né? Não é prometer um pote de ouro, prometer que a pessoa vai indicar. Minha função como advogado não é essa. Mas procure um profissional para que você não esteja dando um passe falso. E pode ser prejudicial. Se for uma litigância de má-fé, você paga uma multa. Se você ingressar contra a empresa e não provar, você pode pagar sucumbência. Então, por isso que é de suma importância. Muito interessante, doutora. E queremos te agradecer por ter tirado nossas dúvidas e por aprimorar os nossos conhecimentos. Foi a honra entrevistar você. Conte comigo. E eu sempre digo que o direito do trabalho é o início, meio e fim de todas as nossas ações de vida. Nossa sociedade, ele se desenvolveu por meio do trabalho. E é por isso que eu acredito muito nessa área, eu sou uma apaixonada, uma defensora, porque onde quer que a gente vá, ali terão relações de trabalho ou de emprego, desenvolvendo a sociedade, dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, hoje ao acordar, até agora.